Então vamos centralizar este evangelho que nós precisamos avançar. Está em 1 Coríntios, 15 todo, mas aqui a partir do versículo 35 está dizendo assim: os ressuscitados terão corpos. Isso que Jesus veio pregar, que ele veio trazer vida eterna. Nós não morremos mais a partir da cruz, né? É isso que ninguém quer falar, ninguém quer entender, né? Então os ressuscitados terão corpo. Quem ressuscita? Né? Quem é que ressuscita? E presta atenção. Então, a partir aqui do versículo 43 diz assim: semeia-se em fraqueza, né? ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural. Semeia-se corpo natural. Semeia-se o quê? Jogar na terra, enterrar, morrer, entendeu? O físico morre. Semeia-se o corpo natural, ressuscita o corpo espiritual. Nós somos corpo, alma e espírito. Nós somos alma vivente, alma, né, no barro, né, no corpo, aí se tornou alma vivente. Mas nós temos o resiliente, que é o espírito, é esse que ressuscita. O corpo físico, claro, nasce e morre uma vez. Porque então não adianta você aí, Dona Maria, você não vai reencarnar. Mas o espírito que vive em você, o resiliente, ele, quando a sua carne for para o pó, ele ressuscita. Foi isso que Jesus veio mostrar. Entende? Lembra? Jesus, quando foram lá procurar Jesus, o que vocês estão chorando aí? Ele não está aí, ele não morreu. Aí ele andou ali com o povo ali, ninguém entendeu nada. Aqueles dois lá reconheceu ele no partir do pão ali, né? Porque ele lá na última ceia, que era a única santa ceia, porque tinha um santo. Então era aquele jantar, né? Ceia é um jantar, aquele ali para instruir a eles ali, né? Ele teve aquela passagem do partir do pão, porque era tipo um código, né? Que era a comunhão que ele queria que se fizesse, né? Em memória dele, a comunhão, a união, a unidade. O que o povo hoje não tem nada de comunhão, de unidade. Ficam fazendo ritual. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo somos nós, não é pão. Hã? Sangue de Cristo é a unção que está dentro de nós, que está em nós, que se move em nós. João 15, 5, sem mim nada podeis fazer, entendeu? Se esse mover em nós do pão, Jesus falou, eu sou o pão da vida. Nós não somos a alma vivente? Então ele é o pão que nos dá vida. Tão fácil de ter lucidez e entender. Entendeu? Não é pão, que falam que é Páscoa, mas na Páscoa nem se usava pão com fermento, né? Que o fermento leveda, né? Isso é outra aula. Judeus, né, nem olhavam para o lado que não tinha fermento. Então vivem fazendo ritual com coisa de fermento que realmente fermenta tudo e leveda e apodrece todo mundo. Não consegue avançar, né? Então, versículo 45. Pois assim está escrito, 45 de 1 Coríntios 15. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Primeiro Adão, né? Agora, o último Adão, porém, é espírito vivente. Eu preciso bater na cabeça de vocês para vocês entenderem isso. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural. Depois o espiritual, 47. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem
é do céu. João 3,13, ninguém vai para o céu a não ser aquele que veio, porque está falando do segundo Adão, entende? Ninguém que é terreno de carne, no físico, ninguém vai para o céu. Eu vejo pessoas cultas falar que vai encontrar com Abraão, vai encontrar com Davi, vai encontrar com a mãe, com o pai, entende? Encontra, mas não é no céu, até encontra. Se tiver que encontrar. Cada um está numa galáxia, lembra? João 14, né? Na casa de meu pai há muitas moradas, entendeu? Não é Coab, né? Coisas que estão fazendo lá, não é bairro, entende? Tá, a casa, ele falou, vou preparar lugar. Não é nada físico, é espiritual, invisível, mas real. Mas não é isso aí que conhecemos nos olhos humanos, que quando é manifesto manifesto para a gente esta verdade, as pessoas se arrepiam, não quer saber, diz que é isso, aquilo outro, porque o lado de lá é porque é o real, esse daqui é ferrugem, se acaba, né? Assim como o nosso corpo físico, mas o de lá é o real. E é isso que esse anjo que se tornou filho de Deus, né? Hebreus 1, versículo 5, me parece. A qual dos anjos gerei? Né? Hoje te gerei. Para vir à terra, para trazer essa informação. E você até hoje quer viver de blá blá blá? Então, 48. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. Porque carne é carne, só entende coisa da carne, só quer saber de coisa da carne, entendeu? Só quer juntar dinheiro, comprar terreno, comprar carro, comprar isso, juntar. E eles falam assim, Jesus está voltando, mas fica comprando um montão de coisa. Futuro. Investindo em futuro. 48. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também é o celestial. E assim como trouxemos o que? A imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Entende? Mas não, só querem ficar em Jesus de Nazaré. Isso eu gosto de coisa assim, entendeu? De negócio, entendeu? Hebreus 11, 1 diz que a fé é a certeza do que nós não vemos, mas o povo quer saber de fé, assim, pegar, de sei o que, de fazer isso, não sei o que, beber não sei o que, beber um copo d'água, ungir isso, ungir aquilo outro, entende? Então, é difícil, mas não é impossível ter lucidez. Então, nesta escola bíblica, vamos a Romanos 4. A partir do versículo 13, diz assim, ó, não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim, mediante a justiça da fé. Né? Então sempre um sistema nos leva a crer que foi por sacrifício. Gosto muito da passagem de que levou lá, né? Passagem de Isaac, né? Lembra lá aquela passagem? Ele levou Isaac, mas ele trouxe Isaac. Então não é o sacrifício, sacrificar, mas é a fé. Sempre foi a fé. Então 14, pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Qual promessa? De João 3,16, né? Se não é pela fé que se ganhou a vida eterna, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. E em Efésios
Efésios 2,8 diz o quê? Pela graça sois salvos mediante o quê? A fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então é a fé. Então, diz assim, ó, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há o quê? Transgressão, né? Não há transgressão, transgressão era da lei. Até naquela passagem da viuvinha, né, que diz que Jesus estava ali, olhando ali, a botar no cofre, que a viuvinha foi ali, botou as moedinhas, entendeu? Ali ele estava vendo o quê? A fé. Sempre é o quê? A fé. Né? A fé da viuvinha. E estava, se vocês for no capítulo anterior, eles estavam vendo também o proceder daquela liderança, que Jesus ali disse, acho que no versículo 20 de Mateus, me parece. Então ali no contexto, vai ali no contexto que Jesus fala assim, ó, dê a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então a viuvinha deu a Deus o que é a fé. A fé. Mas eles ali estavam interessados no que era dado a César. Entende? Vai entendendo, hein? Pelo amor de Deus, é fácil, hein? Então 16. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos, né? Abraão é pai de todos, aleluia. Abraão é pai de todos nós, né? Pela fé, entende? De todos nós. Ali está falando de nós, ele está falando naquele tempo. Veja bem, nós temos que entender o tempo que está sendo falado. Mas nós fazemos a exegese, né? Extraímos a palavra, trazemos, né? Mas nós temos que trazer com sabedoria, trazer o que é que pode chegar até nós, para o nosso entendimento, né? Hoje tem muitos, a palavra se voltou muito para a autoajuda, né? Então isso aqui é uma palavra de autoajuda. A gente tem que entender o que é para nós e o que não é. Ressaçar, entendeu? Mesmo que alguém diga que é para nós, não receba, não diga amém, tá bom? Então é isso. Então, até voltando nesta palavra que nós estávamos falando sobre a viuvinha, até porque Jesus estava ali olhando, porque vocês vão a Tiago, né? Ali no capítulo 1, versículo 26, 27, está dizendo que a religião de Deus é cuidar das viúvas, né? É cuidar das viúvas, dos órfãos, dos estrangeiros. Então ali Jesus estava observando, porque ali, né, havia ali um regime religioso que não estava fazendo o que a palavra, né, não estava cuidando da viúva, pelo contrário, né, não estava cuidando da viúva, né? Então ali há essa é uma outra aula, né? Que ali foi dado, né, um mandamento para que se cuidasse dos órfãos, das viúvas, dos estrangeiros, mas ali eles não estavam, o que? Eles eram desobedientes. Então, por isso, no contexto, Jesus falou assim, dai a César o que é de César. Estou de olho nessa turma aí. E a Deus o que é de Deus. Entende? Então, irmãos, para nós entrarmos nesta lucidez, nesse mover, nesse novo e vivo caminho, nesse evangelho da outra margem, dessa transição, né? Essa lucidez que nós precisamos avançar. 1 João, está escrito assim, ó, no capítulo 2, a partir do versículo 7. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouviste. Todavia, vós escrevo novo mandamento,
né? Aquilo que é verdadeiro nele, o quê? E em vós, porque as trevas se vão o quê? Dissipando, e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Então, examinai o homem a si mesmo. Examinai o homem a si mesmo. Vou ler para estar terminando este raciocínio. 1 João 2:9. Aquele que diz estar na luz, estar na graça, estar no amor da cruz já consumado, aí se volta lá para a lei da condenação, da maldição, como doutrina para o seu irmão, né? E odeia o seu irmão, porque isso aí não é amizade, não é amor. Quando você se volta, né, para uma coisa que não é para o seu irmão, né? Como é que eu vou chegar para o meu irmão que eu amo e eu vou enganar ele? Enganar. Ele está querendo o endereço da luz e eu vou dar o endereço das trevas, da maldição, da condenação, né? Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e ainda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. As trevas de entendimento lhe cegaram os olhos, os ouvidos. Então, não seja mais escravo, né? Toma a tua posição de filhos. Você não é mais ovelha, você não é mais escravo. João 3 diz assim, 1 João 3 diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo, não conheceu nem a Jesus Cristo, né? Não conhece a graça, o novo e vivo caminho, vive lá no velho caminho que era para Israel. 2, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou, né, o que havemos de ser. Aleluia, aleluia. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele vê. Então, lembre-se que eu falo sempre, texto e contexto, o tempo que foi escrito, né? Ali ele estava futurizando, porque ali, mas nós já estamos no futuro. Então, entenda isso. Como ler. Então, não futuriza aquilo que nós já somos, já estamos no futuro. Vou ler de novo. 3. E a si mesmo se purifica tudo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. 4. Todo aquele que pratica o pecado, nós não praticamos pecado, né? Porque nós não somos do tempo do pecado. O pecado é a transgressão da lei. Então nós já não nascemos no tempo da lei. Foi lá os hebreus. Aqui eles estão falando, porque naquele período estavam falando daqueles pessoal, né? O fim da lei é Cristo, Romanos 10:4. Então ali estavam falando daquele povo que vivenciou ali aquele pacto, né? Aquela dispensação da lei. Então ali, mas nós não fazemos parte. Nós fazemos parte hoje. Então a gente não peca, irmãzinha, peca. Mas só que não é falado pecado. Pecado é a transgressão da lei. Se nós não estamos na lei, nós não pecamos. Nós erramos o alvo. Porque
Filipenses 3 diz que nós precisamos prosseguir para o alvo, que é a soberana vocação em Cristo. Então, se você faz algo errado que não condiz, você erra o alvo. Você não vai, não prossegue para Cristo. Esse novo vivo caminho, para essa soberania, esse mover. Gálatas 6, 7. Né? De Deus não se zomba. O que o homem planta é o que o homem colhe. O que nos plantamos hoje, vamos colher amanhã. O que plantamos ontem, estamos colhendo hoje. Então, se algo está dando errado na minha ou na sua vida, é o que nós plantamos. Se está dando certo, é o que nós plantamos. Se está maior ou menos, é o que nós plantamos. Entende? Então, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. Leia lá. Estou lendo 1 João 3, versículo 4. Presta atenção, hein? Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. Lembre-se, toda a Bíblia é história para nós. Nós temos que ter o que? Entender as linguagens de figuras, metáforas, né? Os simbolismos, as parábolas, a hermenêutica, né? A forma de interpretação. Então, 5. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele, quem? Ele está falando de Jesus Cristo. Todo aquele que permanece nele vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Então, aqui está se falando o quê? Para aquele povo que daquele tempo, né, que viveu naquele sistema da lei, que estava com dificuldade de passar para outra margem, né? O título aqui, que está em 1 João 2, a partir do versículo 27, está dizendo assim: a unção do Espírito Santo. Aí diz assim, ó, quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, entende? Depois ele manifestou, né? Aqui está falando, olha bem o tempo, quando ele se manifestar, né? Ele se manifestou, né? Então aqui é João que está falando, né? 1 João. Então lembre-se que ele se manifestou. Lembra-se que ele apareceu lá, Paulo, Saulo, né? Que, né? Vai lá em Atos 22, do 6 ao 9. Então, ali foi uma manifestação já do Espírito do segundo Adão, né? Então, versículo 29. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Bom, irmãos, presta atenção. Então, se você está entendendo esta palavra, entende? Romanos 8 diz, se você está em Cristo, diz, entendeu? Se você recebeu essa palavra, essa lucidez do novo e vivo caminho, entende? Romanos 8 vem dizer aqui que não há nenhuma condenação, entendeu? Não há nenhuma condenação, nenhuma é nenhuma. Condenação para aqueles que estão em Cristo. Apenas o que eu disse anteriormente, né? Gálatas 6, 7. O que o homem planta, o homem colhe. Deus é amor, mas Deus é justiça também. Então, quer entender, né, a palavra do reino,
daquele reino que estava próximo, que nós já vivemos nele. Então faça como Nicodemos, vá ter com Jesus, entendeu? Se querer saber, entender, entendeu? Como é que é isso, nascer de novo, entendeu? Como eu tenho que entrar no ventre da minha mãe, como é que pode isso, nascer de novo? Leia 1 Coríntios 15 todinho, você vai entender, né? Está falando, se vocês só assimilam-se que a gente vive só dessa vida aqui, vocês vão mais miseráveis, presta atenção, hein? Entendeu? Então presta a mesma atenção, né? Aqui em João, em 1 João 4, diz assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito. Não dê crédito a qualquer espírito. Tem muitas autoridades espirituais, entendeu? Mas que está trazendo palavras de condenação, entendeu? Palavras de sacrifícios, né? Então, do qual era um povo específico para Israel, entende? Então, amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nós vemos aí, gente, blá blá blá, profetas adivinhando CPF, número disso, número daquilo. Edifica o quê? Na vida de quem? O quê? Para quê? 2. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, entende? E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus, né? Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes o que ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem que do mundo, por esta razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então não se preocupe, aquele que é de Deus, entendeu? É mais sensível à palavra, né? E a gente acaba sendo esta nação unida e não dividida como é um sistema, entende? Então presta bem atenção, né? 1 João 4, versículo 6. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que conhece a Deus nos ouve, entendeu? Então vai lá em 2 Timóteo 4, do 1 ao 5, e diz: só prega a palavra, quer eles queiram, quer não, entendeu? Cumpre o seu ministério, cumpre campamente. Eles vão querer ouvir, vão inventar, entendeu? Coisa que você no ouvido para não ouvir. Mas nós temos que fazer a nossa parte, entendeu? Não falar disso tudo aí corriqueiro, que todo mundo está acostumado a falar, todo mundo fala a mesma coisa. Mas nós temos que avançar, passar para outra margem, sim, desta lucidez, do culto racional de verdade, que até falam, até leio, mas não passam. Fazem as mesmas coisas do mesmo jeitinho. Então, é isso. Deus é amor. Deus é amor. Nós somos filhos de Deus. Então, até o próximo vídeo que vamos avançar. Isso foi tudo uma introdução para que nós venhamos a entender, né, esse mundo de seres, né, esse mundo que ninguém quer falar, né, mas que nós vemos Deus na Bíblia, né? Então vocês vão lá em Ezequiel, ali no capítulo 1 todo, fala sobre os seres, né? Sobre isso que o pessoal fala que né, essas coisas, aparições e tudo. Vamos estar aí passando para este entendimento, né? E no próximo vídeo vamos estar falando de Ezequiel 37, vamos estar entendendo
ali o capítulo de 37 de Ezequiel, tá bom? Então até lá, e vamos assimilar, né? Vamos estar assim processando bastante essa introdução, devagar, para nós passarmos para outro vídeo, vamos assimilar bastante, né? Temos o primeiro vídeo sobre a transição planetária, temos o segundo vídeo sobre a transição planetária, então, e temos essa introdução, né? Do qual é mais uma luz para nós avançarmos na graça e no conhecimento de Deus, tá bom? Paz. Se inscreva, deixe seu like.